Vamos começar sobre como crescer um podcast agora. Vamos lá, vou falar sobre isso. Como é que eu vou fazer para crescer esse podcast? Dentro aqui do podcast, primeira coisa, né? Estou fazendo vídeo também, então tem o videocast. Ele vai para o Spotify, vai para todas as plataformas aí, praticamente todas que existem como áudio, mas eu estou fazendo também aqui no YouTube. Isso é parte da estratégia. Tem gente que gosta de ver também, tem gente que gosta só de ouvir. Mas qual é o lance? No YouTube, se você souber trabalhar bem, o algoritmo do YouTube pode te ajudar a fazer isso, a distribuir, a crescer o seu negócio, o seu podcast. E eu vou explicar como é que eu pretendo fazer isso, né? E aí, qual é o lance? Quando eu vi o do Joe Rogan, eu falei, pô, preciso aprender podcast, sobre podcast e vou estudar quem? Joe Rogan. Aí eu fui estudar e fui procurar ele mesmo falando e ver o que ele fazia para crescer. E aí eu consegui ver, dentro de alguns episódios ele fala sobre isso. E outras pessoas falam também, né? Que ele vai lá, tem o convidado, e aí, pô, só de ter o convidado, uma pessoa famosa, já traz gente. E aí dessa entrevista longa que ele faz 2 horas, às vezes mais de 2 horas, ele clipa vários trechos, pega vários trechos ali sobre um assunto específico e publica isso no YouTube. Eu acho que o canal até se chama Joe Rogan, eu acho que é JRE Clips, eu acho que é assim que chama. JRE Clips. E tem 5 milhões de inscritos, cara. 5 milhões de inscritos. E se você for ver a quantidade de visualização que pega bastante visualização. Tem alguns que viralizam pra caramba. 1 milhão de visualizações e tal, num clipezinho de 4 minutos do podcast. Então, o que ele tá fazendo com isso daqui? O cara que vê um trechinho disso daqui, ele vai se ligar, pô, isso é um trecho, tem o completo. E ele vai atrás, vai fidelizando. Pô, gostei do jeito que esse cara fala. Pô, gostei do jeito que esse cara entrevista. Pô, gostei do jeito que esse cara pergunta. E aí, com esses trechinhos, a galera vai vendo o completo. E se você for ver o canal oficial, que ele tem também aqui no YouTube, do podcast, quase 10 milhões de inscritos. E olha a quantidade de visualizações. 1 milhão, 3 milhões, 2 milhões por episódio. E aí, qual é o problema? Aqui ele está entrevistando alguém. Então, quando você entrevista alguém, você tem muito papo para rodar. Tem muito papo. E aí, é muito mais difícil você conseguir chegar num nível que você pode convidar as pessoas, mas quando você tem convidados é mais fácil crescer. Mais fácil crescer. Por mérito próprio de quem conseguiu chegar lá, né? A esse nível de conseguir ter convidados. E aí, estudando isso, todo mundo ficou falando do Flow. Fui estudar o Flow também. Depois de já ter começado aqui, né? Fui estudar o Flow Podcast, que é um dos maiores do Brasil hoje, e eles fazem exatamente a mesma coisa, exatamente, Ctrl+C, Ctrl+V do que o Joe Rogan faz. Mesma coisa, mesma coisa. Convidados, corta lá os clipes, posta no YouTube, os caras estão fazendo... Cara, eu vou até olhar, porque eu não quero falar número errado, para não parecer absurdo. Eu vou até olhar. Os caras estão fazendo uma quantidade muito massa de visualizações. Com esse canal. Esse canalzinho aí de cortes dos trechos do podcast. E aí qual é o lance? Cara, se você quer fazer um podcast, não importa qual é o formato que você quer fazer, se vai ser entrevista. Pô, se você está começando e tal, você não vai conseguir fazer entrevista. Não vai conseguir. Quem é que eu vou entrevistar? Primeiro que eu estou em Londres, eu vou entrevistar quem? Então eu vou ter que fazer sozinho. Mas o modelo vai ser exatamente o mesmo. Eu vou pegar isso daqui, vai ser um podcast grande, e aí eu vou cortar os trechos. Eu já tinha feito isso, ó. No primeiro JobaCast. O primeiro JobaCast eu já tinha feito isso. Eu só não postei. Foi no primeiro ou foi no segundo? Acho que foi no segundo. Eu só não postei os clipes, os cortezinhos. Só não postei, mas eu fiz. E aí eu não postei justamente por causa do medo que eu já tava ali. Depois se der certo. E se der certo? Obviamente que se der, vai demorar. Vai demorar, mas eu não tô com pressa. Se der, vai demorar. E se der? Sabe? Eu não sei se eu quero tá tão assim na internet. Eu já tô bastante na internet com o meu outro canal e tal. Mas olha aqui, tá certo o número que eu ia falar, tá? O canal do Flow, de cortes, o Cortes do Flow, tá fazendo aí, fez nos últimos 30 dias,
40 milhões de visualizações. 40 milhões de visualizações. Disso daqui, cara, olha só, cara, eles cresceram muito recentemente também, né? Eles vêm crescendo muito recentemente, que interessante, né? E, pô, isso daqui traz muita gente pro canal principal, sabe? Tem muita gente que só vai acompanhar por aí também. Mas também traz uma galera pro canal principal, que é o canal lá do próprio podcast. Então, o que eu vou fazer é isso. Eu não quero ser esses caras que acham que são um gênio e que vai inventar uma super estratégia de sei lá o que para crescer. O que eu vou fazer é olhar para o que a galera que tá tendo sucesso está fazendo e eu vou aplicar a mesma estratégia. Porque os caras já foram lá, o Joe Rogan foi lá, ele mostrou, é assim que faz, é assim que funciona. E aí todo o resto praticamente é inspirado no que ele fez. Toda a galera que tem podcast hoje é inspirada no que o Joe Rogan fez. E é isso, cara. É isso que eu vou fazer. Infelizmente, eu queria muito ter um estúdio massa, onde eu pudesse receber as pessoas, onde eu pudesse conversar com elas e entrevistar e tal. Seria muito massa, mas já que eu não posso, eu vou fazer isso sozinho. E é isso.